Esta manhã nós vamos abrir as nossas Bíblias novamente no Evangelho de Lucas, ainda no capítulo 2. E agora já caminhamos para o final. Chegamos a este último trecho, esta última parúzia do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, onde, novamente, como falamos na semana passada, Lucas dá novamente um salto no tempo. E agora nós vemos, então, a Jesus numa cena no templo em Jerusalém, numa visita para, então, a festa da Páscoa. A partir do verso 41, nós começamos, então, a ler e lemos assim. Lemos na versão Almeida Revista e Atualizada, que os irmãos podem acompanhar aqui na tela ou podem acompanhar por meio das vossas Bíblias ou telemóveis. Lucas 2, verso 41, diz-nos assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, ao olharmos este primeiro verso deste trecho, o verso 41, a primeira coisa que me salta aos olhos é que pela primeira vez, e se os irmãos lembram-se quando falamos sobre a anunciação de Jesus, nós fizemos aqui uma pausa, um parêntese no Evangelho de Lucas e tivemos que ir a Mateus. E o tivemos que fazer porque certamente eu não queria deixar de falar de José, o pai de Jesus, marido então de Maria. Mas Lucas até aqui não havia falado sobre ele. Lucas então inaugura de maneira sutil algo sobre José. E os irmãos talvez vão questionar-se: pastor, eu não estou a ler nada sobre José aqui. E eu vou-lhes responder, exatamente por isso que eu usei a palavra sutil e disse que é sutil a apresentação que Lucas faz de José. Verso 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Aqui vemos mais uma vez no texto, e nós temos falado isso quase que dominicalmente, não é? Porque vemos a maneira como Lucas reforça vez após vez, verso após verso, história após história, que nos reporta a fidelidade e a obediência e o cumprimento da lei. Entretanto, até este momento, todo o cumprimento da lei que víamos era um cumprimento da lei que dizia respeito ou a Jesus ou à família. Então, talvez alguns irmãos poderiam chegar ao ponto de pensar que talvez a fidelidade de Maria e a persistência de Maria é que fizessem e que movessem aquela família de alguma forma. Mas aqui, quando
observamos este trecho e quando nós percebemos aquilo que se passa, nós percebemos algo mais profundo e diferente. E que os leitores, e novamente voltamos a isto, não é? Os leitores do Evangelho de Lucas o sabiam. Mas nós, não necessariamente, todos os irmãos sabem. E por isso precisamos aqui olhar este texto e nos perguntar: que festa é esta da Páscoa que a família de Jesus, segundo o texto, diz que seus pais iam anualmente a Jerusalém para a festa da Páscoa? Mas que festa é esta? E por que iam? E precisavam ir ou não? Uma série de perguntas podem ser levantadas. Para entendermos melhor a festa da Páscoa aqui relatada, nós precisamos voltar ao Antigo Testamento, como temos feito quase que dominicalmente, sempre para lançar luz àquilo que lemos, e lermos o texto que está ali em Êxodo, no capítulo 23, dos versos 14 a 19. Êxodo 23, 14 e 19. E depois vamos ler também do livro de Deuteronômio, no capítulo 16, o verso 16 e 17. Portanto, primeiramente, Êxodo 23, 14 a 19, que diz-nos assim: 3 vezes no ano me celebrareis festas. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abib. Porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua própria mãe. E então, Deuteronômio, capítulo 16, versos 16 e 17, que também fala sobre este mesmo mandamento e que diz: 3 vezes ao ano, todo varão, todo homem, entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher na festa dos pães asmos e na festa das semanas e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Nós vemos aqui a determinação de 3 festas, de 3 momentos em que o povo deveria, todo homem entre o povo, e quando diz homem, e quando diz aqui que é varão, quer dizer-nos algumas coisas. Primeiro, que tem que ser do sexo masculino, e depois que tem que estar já em idade adulta. Eram esses que deveriam ir a Jerusalém, então, e levar o sacrifício, levar parte daquilo que o Senhor, a oferta de parte daquilo que o Senhor houvera lhe dado durante aquele período entre uma festa e outra. Então, muitas vezes, as famílias não viajavam. Muitas vezes, apenas o homem viajava, exatamente pelo tempo estendido de deixar a sua casa sozinha. Uma breve nota, para que os irmãos saibam, é apenas uma curiosidade. As festas, aqui falamos, é a festa dos pães asmos, que confunde-se, e nós já vamos falar um bocadinho sobre isto, com a festa da Páscoa. Como os irmãos provavelmente perceberam no texto que acabamos de ler. A segunda é a festa das semanas, ou Pentecostes. Pentecostes é exatamente a festa das semanas, porque é um número de semanas determinado após a Páscoa. E por último, a festa dos tabernáculos. E que no calendário judeu este ano, pura curiosidade, foi celebrada a Páscoa no dia 27, portanto lembrem-se,
como que funciona o dia para o judeu, ou seja, a partir da noite do dia 26, assim quando escurece, já começa o dia 27, e por isso é que diz que não pode sobrar nada para o dia a seguir. Portanto, eles precisam matar um cordeiro e comê-lo todo à noite, como foi mandado, se os irmãos lembrarem, ainda em Êxodo, quando o povo ainda estava no Egito, antes de saírem. Depois, a festa de Pentecostes, que este ano, a festa dos pães asmos, desculpe, que foi também determinada pelo Senhor, que, portanto, são nos 7 dias a seguir, foi do dia 28 ao dia 3 de abril. Depois a festa das semanas, que este ano foi no dia 16 de maio. E por último a festa dos tabernáculos, que aconteceu agora há poucos dias. Também tem a duração de uma semana e foi do dia 21 ao dia 27 de setembro. Percebemos então, meus irmãos, que o único que tinha a obrigação de ir a Jerusalém era José. Então o texto, quando vemos que o texto nos diz, no verso 41, que eles todos os anos subiam a Jerusalém, o que o texto nos está a dizer, e está a dizer para o leitor de Lucas, que conhece a tradição, sabe que a única obrigação de ir a Jerusalém era de José, o que o texto está a nos dizer é: José era um homem fiel e temente ao Senhor. E por que digo isso? Porque o lugar onde viviam era uma distância de 3 dias de jornada a pé. E homens naquela altura, quando viviam distantes de Jerusalém, acabavam muitas vezes por não ir todos os anos, ou não ir a todas as festas, deixar acumular. E de alguma forma desculpar-se pela distância do fato de não ir. Mesmo a lei indicando que deve-se ir, usavam ali dizer, mas é muito longe, e aí, portanto, então se são 3 dias de viagem, eu tenho que sair 3 dias antes, são 7 dias de festa, depois eu ainda 3 dias de volta de viagem, ou seja, são muitos dias, são 13 dias fora, e eu tenho muito trabalho, eu tenho que cuidar da minha família, Deus certamente não ficará triste se eu desta vez não for, eu tenho ido sempre fiel, eu fui na última, olha, a próxima também, eu faço aqui uma promessa de ir. Mas a verdade é que isto era o descumprimento da lei do Senhor. E José, ele todos os anos mantinha-se fiel e cumpria aquilo que a lei ordenara, mesmo estando distante. E lembrem-se, irmãos, Lucas não nos fala sobre isso, mas nós em breve vamos ver, por uma outra razão, que se nós lembrarmos, Mateus nos conta que por conta do decreto de Herodes, eles não viviam ainda na infância de Jesus, eles não viveram, na primeira infância de Jesus, não viviam em Nazaré. Os irmãos lembram-se o que aconteceu? Para onde é que a família de Jesus fugiu? Para o Egito. Agora imaginem, se de Nazaré era uma viagem de 3 dias, imaginem quantos dias era uma viagem naquela altura do Egito a Jerusalém. Mas o texto nos diz que anualmente cumpriam a promessa. Anualmente José era fiel e ia 3 vezes ao ano a Jerusalém, continuar a ser fiel e obediente e temente ao Senhor. A Páscoa e a festa dos pães asmos. Irmãos, a primeira e mais importante comemoração era a Páscoa. Apesar de, quando alguns textos que lemos falarem da festa dos pães asmos e depois acabam de falar da Páscoa, Lucas nos coloca inclusive a Páscoa com um lugar de destaque. E a verdade é que se estivermos atentos, esta é a primeira cena em que Jesus fala. Esta é a primeira cena com uma participação ativa de Jesus. E isto acontece numa Páscoa. Isto não é por acaso. E Jesus então está no templo, onde ele verá cordeiros serem apresentados ao Senhor para remissão de pecados, sabendo ele mesmo
aquilo que lhe era proposto e de que era ele, o Cordeiro de Deus, que dentro de alguns anos haveria de ser sacrificado para o último e eficaz sacrifício feito pelo próprio Senhor para definitivo perdão dos nossos pecados. E então, a festa da Páscoa é a memória daquilo que Deus fez no Egito. É a memória da forma como Deus libertou o seu povo do Egito. Quando Deus mandou que então fizessem uma festa à noite e que comessem, e que nesta festa eles dizia como que deveria ser feito o cordeiro, e que o sangue do cordeiro deveria ser posto ao batente das portas, e que então aquelas portas onde o sangue estivesse no batente, o anjo da morte não viria e não levaria os primogênitos. Entretanto, toda a porta que não tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte entraria e levaria o primogênito. E levou o primogênito do próprio faraó. E então, com o Egito em prantos pela morte dos seus primogênitos, decidem, deixe então este povo ir. Porque eles só estão a trazer desgraça para nós. Mas nós sabemos que a história não acaba aí. E é por isso também que tem a festa dos pães asmos. E ela tem um símbolo de separar o fermento. E nós vamos ver depois no Novo Testamento, alguns momentos, este símbolo ser trazido novamente. A dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. E já falamos sobre isso aqui também, não é? A maneira que temos que ter o cuidado de diferenciar. Porque há duas coisas que a Bíblia nos fala quando olhamos para a igreja. Uma é de facto que devemos saber entender, devemos perceber que no seio da igreja existe joio e existe trigo. Mas, portanto, existe joio. E que diz que não cabe a nós tentar separar o joio do trigo, mas que Jesus mesmo o fará no dia final. Mas nos alerta uma coisa também importante. E que este alerta começa aqui. E este alerta começa como um símbolo com a saída do Egito. O que Deus quer dizer com a festa dos pães asmos é o dizer, deixem o fermento para trás. Deixem tudo aquilo que perceberam desta cultura, tudo aquilo que assimilaram deste povo e que não faz parte dos mandamentos de Deus, todo o costume para trás. Não permitam que nem um bocadinho de fermento fique. Porque o menor fermento certamente levedará toda a massa. Porque eu não sei se os irmãos percebem, e eu já falei esta história aqui, há algum tempo atrás resolvi aventurar-me em fazer pão. E então, não sei se os irmãos sabem, é possível fazer, não é um fermento, mas é uma espécie de fermento natural, apenas com farinha e água. Agora, imaginem se coloca um bocadinho de fermento na massa. O fermento alimenta-se da massa e multiplica-se. A tal ponto que leveda toda a massa. Não importa menor que seja. Por isso é que somos alertados a deixar todo o fermento para trás. E é este o símbolo da festa dos pães asmos. Que durante 7 dias, então, não se coma pão com fermento. Que todo o fermento é deixado para trás. Tudo aquilo que de alguma maneira pode levedar a nossa massa, devemos deixar para trás. E essas duas festas acontecem em seguida, exatamente porque a história da libertação do povo não termina com os egípcios a dizerem vão, e então foram felizes para sempre. Sabemos que não. Sabemos que depois de terem partido, os egípcios olharam entre si e pensaram, o que fizemos? Vamos atrás deles, persigamos e os matemos. E então o povo parado, à sua frente o Mar Vermelho, atrás de si os homens, o exército de Faraó, com carruagens, com cavalos, com armas, o poderoso exército do grande Faraó. E então Deus mais uma vez livra o povo, abre o mar e o faz passar em segurança, e depois, enquanto o exército de Faraó passava, fecha o mar e os detém para que não possam mais perseguir o seu povo. Deus não apenas livrou na Páscoa, mas Deus os livrou nos dias a seguir, enquanto peregrinavam até atravessar o Mar Vermelho.
E é esta a lembrança dessas duas festas, que são celebradas as duas juntas, a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos. Por isso, essa duração de 7 dias de festa. Naquele tempo, meus irmãos, a viagem para Jerusalém, como já dissemos, era uma ordenança para os homens. Mas o J.I. Packer, um grande pregador, doutor, estudioso, nos relata que em seus estudos sobre a cultura daquele tempo, que o propósito era religioso, mas que as crianças, quando iam, e nós vemos aqui Jesus a levar as crianças, não é? As crianças viam essa viagem como uma espécie de férias. E é engraçado, porque de facto, em nossa cultura hoje nós temos, não é? Não apenas temos a Páscoa, mas nós temos as férias da Páscoa. E as crianças encaravam esta viagem como uma oportunidade de irem ao grande centro que era Jerusalém. E ali encontrarem familiares que vinham de outros lugares. E verem pessoas que viviam em todo lugar, a unirem-se ali para adorar a Deus. E verem uma cidade completamente diferente daquela pequena vila onde viviam. Jerusalém era uma cidade cheia de novas vistas e sons, que estavam ansiosos por experimentar. Então, frequentemente, as crianças ficavam tão ansiosas que, quando avistavam Jerusalém, corriam à frente dos pais, que andavam mais vagarosos, muitas vezes já cansados da viagem, nos relata J.I. Packer. Essas famílias, ele também nos relata, que viajavam em caravanas. E se os irmãos estiveram atentos enquanto líamos o texto, vão perceber que o texto inclusive nos explica o porquê que eles saíram em viagem mesmo sem ter visto Jesus. Eles, ao saírem, deixarem Jerusalém, eles já não viam a Jesus, mas imaginavam que estava tudo bem, porque o texto nos diz que eles imaginavam que Jesus estava com alguns dos companheiros de viagem. E então que Jesus estava naquele mesmo grupo, até darem falta dele. Esta caravana ofereciam proteções contra ladrões e eram comuns nas peregrinações para as festas em Jerusalém. Meus irmãos, por que viajar em caravana? Naquela altura, se os irmãos pensarem bem, a ordenança era que homens fossem a Jerusalém para entregar ofertas. Significa que nessas vezes em que os homens iam, eles levavam suas posses. Eles levavam dinheiro consigo. Exatamente que estavam a levar para ofertar diante do Senhor. E portanto, obviamente os ladrões sabiam que era a altura da festa da Páscoa, sabia que os homens judeus estariam nas estradas que levam a Jerusalém a viajar com dinheiro. Que grande oportunidade para alguém que é um ladrão. Por isso os homens não viajavam sozinhos, as famílias não viajavam sós. Viajavam em grupo exatamente para poderem defender-se uns aos outros. Exatamente para poder sendo em maior número, resistirem a qualquer tentativa de roubo. Uma observação interessante, segundo o doutor Robert Godfrey, que é atualmente o presidente do Ministério Ligonier e professor de História da Igreja, ele, em seu curso de História da Igreja Antiga, ele relata que naquele tempo era proibido viajar com dinheiro. E os irmãos então vão questionar, mas pastor, o pastor acabou de dizer que Deus havia ordenado que fossem entregar ofertas, que os homens iam para Jerusalém com dinheiro para ofertar. Mas o Império Romano proibia. Sim, uma das proibições que existia no Império Romano era que se viajasse com dinheiro. Exatamente com o objetivo de evitar a evasão dos impostos de Roma. Quando o cobrador de impostos chegasse à sua casa, tinha que estar ali todo o dinheiro daquilo que havia produzido para então ele poder cobrar o imposto. E, portanto, era proibido para todos os povos, qualquer povo em que os romanos dominassem, viajar com dinheiro. Entretanto, ao dominar o povo judeu, eles encontraram um problema.
viram um povo resiliente, um povo que, apesar da proibição de viajar com dinheiro, continuava a fazê-lo para levar ao templo a oferta anual para a manutenção do templo. Assim, e desejosos de ganhar o coração do povo judeu, os romanos abriram uma exceção. E a única exceção que abriram foi para o povo judeu. Então os judeus eram os únicos no Império Romano todo que podiam viajar com dinheiro quando viajavam para Jerusalém para dar oferta no templo. Outra observação interessante é que o texto nos relata aqui Jesus com 12 anos. É engraçado que agora há poucos dias ouvi alguém dizer que Jesus provavelmente haveria ido para Jerusalém nesta altura por conta do Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah, que é uma cerimônia que acontece atualmente aos 13 anos de idade. Entretanto, não há qualquer relato de que nesta altura já existisse o Bar Mitzvah. Muito pelo contrário, o Bar Mitzvah talvez, os relatos que existem é que talvez tenha sido criado ao final do primeiro século, começo do segundo século. É de facto uma cerimônia muito antiga e mostra essa passagem para a vida adulta, que era de facto aos 13 anos, mas a cerimônia em si do Bar Mitzvah não existia ainda da maneira como existe hoje. E o texto não nos diz que Jesus tinha 13 anos, mas que tinha 12. Jesus, portanto, era ainda aqui um menino, não era considerado um homem. A partir dos 13 anos, ele seria considerado um homem responsável por si mesmo e, portanto, ele também obrigado a viajar com José. Mas José e Maria não esperam que Jesus faça os 13 anos para levá-lo à festa da Páscoa. Mesmo antes de ser obrigado, Jesus acompanha seus pais. José era, portanto, um bom exemplo para Jesus. Era um homem que agradava ao coração de Deus, que temia a Deus, que amava as Escrituras e que cumpria a lei. E aqui então somos confrontados pelo texto com a primeira pergunta. És fiel e temente a Deus? Nós vimos aqui o custo. No começo do domínio romano, os homens eram proibidos de viajar com dinheiro e ainda assim o faziam, porque temiam mais a Deus do que a própria morte ou do que a prisão pelo Império Romano. Se lembrarmos, e já o fizemos, a família de Jesus retirou-se para o Egito, longe, muito distante. Mas ainda assim o texto nos diz que José ia todos os anos a Jerusalém. Uma viagem perigosa, distante. Ainda assim José ia todos os anos a Jerusalém, permanecia fiel e temente a Deus. E então, és fiel e temente a Deus, assim como José, o pai de Jesus, o homem a quem Deus escolheu para que fosse o exemplo para seu filho enquanto menino. Ou será que se calhar tendes a negociar com as Escrituras quando és confrontado com alguma questão que de alguma maneira não dá muito jeito? A segunda coisa que percebemos no texto é que Jesus é o Filho em quem se pode confiar. Na semana passada, nós falamos sobre a normalidade de Jesus, de como Jesus era um menino como outro, um menino completamente normal. Mas não se deixe enganar por isto, porque a Bíblia fala que nele não havia pecado algum. Então, quando dizemos que Jesus era um menino normal, o que estamos a dizer é que ele não ficava a realizar milagres, não ficava a fazer grandes shows, grandes apresentações, concertos para que as pessoas pudessem ver.
e ouvir e saber que ele era poderoso ou Deus, mas que ele era um menino como qualquer outro. Entretanto, um menino que, apesar da sua normalidade, continuava a ser Deus poderoso, onisciente. Um menino que não mentia, um menino que portava-se bem sempre, sempre obediente e submisso aos seus pais. Certamente aquele sobre quem os pais dos amigos diziam: epá, porque é que não és como Jesus, o filho de José? Se fosses um bocadinho mais como ele, eu não tinha tantas dores de cabeça. E talvez os próprios irmãos de Jesus ouviam isso, não é? Olha, precisam ser mais como o vosso irmão. O vosso irmão é obediente, o vosso irmão não mente, não anda aqui a fazer asneiras. Mas Jesus continuava a ser um menino normal, mas a cumprir toda a lei, a ser obediente até ao fim. Dizer que Jesus era um menino normal, eu tenho certeza que de alguma forma nos incomoda, não é? Porque sabemos que ele não era tão normal assim, ele era Deus, como assim normal? E a verdade é que este incômodo não foi apenas para nós, não é apenas para nós hoje. Tanto que no final do primeiro século, começo do segundo século, começaram a surgir algumas histórias. Algumas histórias a ser relatadas sobre a infância de Jesus e a tentar retratar em Jesus um menino que fazia milagres. Como lhes contei na semana passada, daquela série de televisão que via e que dizia que Jesus então curava ali um pássaro e que o pássaro voltava a viver e a voar. E essas histórias também são elas chamadas de evangelhos. E algumas pessoas dizem, não, mas nós precisamos então ler e estudar essas passagens, esses textos. Estes textos, entretanto, são conhecidos como apócrifos, porque não entraram no cânon. E não entraram no cânon, meus irmãos, não é porque alguém, séculos depois, decidiu o que era Escritura ou não, mas porque existem critérios objetivos que foram tomados. E entre os critérios objetivos que foram tomados, um deles é a proximidade histórica, em termos de distância em tempo. E, portanto, essas histórias já datam do começo do segundo século. Isto era um dos critérios. Os outros evangelhos todos datam de meados para o fim do primeiro século. E, portanto, muito próximos ainda de tudo aquilo que se passou. Escritos por pessoas que são ainda a primeira geração e que ouviram e viram aquilo que estão a escrever. Outro critério para se tornar parte e ser reconhecido como escrituras era o reconhecimento das igrejas. Estes pseudo-evangelhos não são considerados como escritura e nós não vemos registro de nenhuma igreja a relatar como sendo e aceitando aqueles escritos como verdadeiros. O que faz e nos leva ao terceiro critério e último, que é a difusão. Que é, então, o quanto essas histórias eram lidas nas igrejas. Em quantas igrejas? O quanto que existem de cópias e por que lados que estão essas cópias? Estes são critérios para percebermos aquilo que os nossos irmãos do primeiro século podem nos dar de testemunho, porque eles andaram próximos de Jesus e eles são capazes de olhar e dizer, mas nós não. Então precisamos crer no testemunho desses nossos irmãos, que liam o texto que temos hoje. São os textos que eram difundidos, lidos e que estavam difundidos por toda a igreja já no final do primeiro século, começo do segundo século, e que eram aceitos como escritura. O texto então segue no verso 43 e diz-nos assim: terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia. E então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Como podemos perceber melhor o que aconteceu?
Nós já falamos que as famílias viajavam em caravanas. E o que acontecia, e nós podemos imaginar, e os irmãos percebem muito bem aqui, não é? Nós temos 3 filhos e a diferença de idade ajuda a percebermos inclusive melhor esta história. O Álvaro tem 10 anos e a Ana tem 2. É uma diferença enorme. O Álvaro, ele certamente precisa que vigiemos, se é que é esta palavra, mas tomemos conta dele muito menos. Já tem muito mais autonomia, já sabe fazer as coisas por si só, já sabe os limites e já sabe os perigos. Agora imagine aos 12 anos. Aos 12 anos as crianças já vão sozinhas para a escola, já voltam sozinhas para a escola, já ficam às vezes em casa sozinhas, alguns já sabem até cozinhar. Com 2 anos não é muito bem assim. E nós sabemos que Jesus tinha irmãos. Então o que acontecia é que a família acabava por tomar conta mais dos filhos menores, porque obviamente demandavam muito mais. E os filhos maiores, como viajavam todos em comunidade, viajavam todos com a família e com os amigos e que estavam a ir da mesma cidade, da mesma região para Jerusalém, as crianças maiores ficavam mais livres. Principalmente Jesus, que já estava ali na iminência da sua maioridade. Lembramos-nos que a maioridade naquela altura era com 13 anos de idade. Então, Kinner nos fala sobre isso no seu comentário bíblico do Novo Testamento, exatamente de que Jesus ali naquela altura já era quase um adulto e que, portanto, dentro desta caravana era normal se imaginar que os pais sabem que ele já tem responsabilidade, ele sabe que estamos a partir hoje, estamos a viajar em grupo, então os pais não preocupam-se. Ele deve estar com os amigos, deve estar, mas ele sabe que estamos a ir, ele com certeza vai. Os pais sabem que podem confiar em Jesus. Sabem que Jesus é o Filho em quem se pode confiar. Mas também temos uma outra observação em relação à idade, que é uma coisa que, novamente, precisamos estar atentos. Porque, para percebermos isto melhor, precisamos ir ao Evangelho de Mateus, como eu lhes disse que faríamos. Evangelho de Mateus, no capítulo 2, do verso 19 a 23, que nos contam uma história interessante que os irmãos vão perceber. Tendo Herodes morrido, e lembram-se que nós falamos que Jesus e sua família retiraram-se para o Egito por conta do decreto de Herodes. Mas chegou a altura, então, que no verso 19 do capítulo 2, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma um menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Meus irmãos, James Edwards nos relata que Arquelau foi destituído do reinado sobre a Judeia, e quando nós vamos ver à frente, vamos ver que já não é Arquelau que governa sobre a Judeia, mas que Arquelau foi destituído do cargo no ano 6. E que Jesus, nesta altura, e eu não sei se todos os irmãos estão familiarizados com isto, mas que Jesus não nasceu no ano 1. Hoje já se sabe que Jesus nasceu antes e que isto foi uma aproximação. E que, portanto, nesta altura em que Arquelau foi deposto do governo ali da Judeia, Jesus já teria uma idade aproximada de 10 anos de idade. Portanto, o mesmo comentarista, James Edwards, nos aponta que é muito provável que esta tenha sido a primeira visita de Jesus ao templo na festa da Páscoa. Porque lembrem-se, apenas os homens eram obrigados a ir.
E José sabia que levar Jesus ao templo naquela altura era um risco, porque Arquelau, filho de Herodes, ainda estava vivo e sabia do decreto de seu pai. E, portanto, obviamente, estranhariam ao ver um menino daquela idade aproximada ali no templo. Mas então, depois que Arquelau deixa, e se nós formos olhar agora os dois evangelhos juntos, faz-nos todo o sentido. Vemos então Lucas a relatar a primeira ida de Jesus, a provável primeira ida de Jesus ao templo. Jesus era, portanto, um menino, como nós já dissemos, normal, mas também diferente de todos os outros. E, portanto, um menino que não demandava grande preocupação, porque afinal ele era alguém em que se podia confiar. E seus pais certamente o sabiam. Chegamos então à segunda questão pessoal que o texto nos traz. E esta segunda questão pessoal que o texto nos traz é que és um filho em que se pode confiar. E obviamente aqui, quando pensamos filho, não pensamos apenas filho. És um marido, és uma esposa em quem se pode confiar. A vossa atitude honra a Cristo. És um empregado em quem se pode confiar. És um patrão, um chefe, um gerente em quem se possa confiar. És um pai em quem se possa confiar, uma mãe em quem se possa confiar. Ouçam a exortação do apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, do verso 11 a 17, que diz-nos assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto para malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Somos pessoas em quem se pode confiar. Honramos a Deus com nossa atitude. A nossa atitude envergonha aqueles que falam de nós, porque é claro para todos que nos observam que a nossa conduta não é aquela conduta dos maledicentes. Jesus era um menino normal, mas irrepreensível. Certamente, a maior preocupação de seus pais é o que é que se passou. Jamais pensaram: ele se calhar fugiu, ele se calhar desobedeceu, olha que já aprontou novamente. Obviamente não. Mas certamente ficaram preocupados com a segurança de Jesus e o que haveria acontecido para que ele não estivesse lá. Eles sabiam que algo havia acontecido. Porque se não fosse assim, ele estaria lá certamente. Porque ele é absolutamente confiável. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a nós mesmos sermos confiáveis. Que Ele traga vida em nós, de tal maneira que a nossa atitude seja como a de Cristo.
que possamos ouvir a exortação de Pedro em sua primeira carta e cumprir essa exortação, de termos uma vida irrepreensível, da prática do bem e de submissão às autoridades, sejam o rei, seja o soberano ou qualquer autoridade, submissos à lei, submisso a tudo que temos aqui, porque Ele mesmo, sendo Deus, deixou a sua glória e submeteu-se a tudo, em tudo. Oremos então ao Senhor. Senhor Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por Tua palavra.